Olá, meu nome é Jeane Carvalho, eu sou fisioterapeuta e sou especializada em ajudar gestantes a buscarem um parto mais natural, uma gestação sem dor. Então hoje eu vim trazer um vídeo para vocês para falar sobre o que você pode estar fazendo para acelerar o trabalho de parto. Lembrando que quem decide a hora de entrar em trabalho de parto é o bebê. Portanto, se o seu bebê já demonstrou sinais, se você já está sentindo alguns sinais no corpo, como perda de tampão, algum ritmo de contração, mas que ainda não está muito efetivo e você quer acelerar esse trabalho de parto, então segue essas dicas do vídeo e faça um bom aproveito. Para acelerar o trabalho de parto, você pode recorrer a alguns métodos naturais que eu vou trazer aqui para você nesse vídeo. E esses métodos, eles ajudam a amolecer o colo do útero e aumentar a pressão do bebê sobre a pelvis. O trabalho de parto, ele inicia-se de forma espontânea de 37 até 42 semanas. Por isso, essas medidas para acelerar o trabalho de parto, elas não devem ser feitas antes da 37ª semana. Ou caso a mulher tenha alguma complicação, como uma pré-eclâmpsia ou uma placenta prévia. Então, algumas dicas para vocês que querem engrenar o trabalho de parto. A primeira dica é caminhada. Andar a pé ou passear por uma hora de manhã, um passeio à tarde, com um passo mais acelerado, ele contribui também para acelerar o trabalho de parto, porque ele empurra o bebê para baixo em direção à pelvis, devido à gravidade e ao balanço do quadril. A pressão do bebê sob o útero ajuda a aumentar a produção de ocitocina, estimulando as contrações uterinas. Essa técnica ela é mais eficaz no começo do trabalho de parto, quando a grávida começa a sentir contrações fracas e irregulares. A segunda dica é o contato íntimo, a relação sexual. O hormônio responsável pelas contrações uterinas chama-se ocitocina. Na relação sexual, com o contato íntimo durante a gravidez, isso faz com que o colo do útero tenha um preparo por causa da produção de prostaglandinas. Então, além de aumentar a produção de ocitocina, que é responsável por promover as contrações uterinas, o contato íntimo ele estimula o parto e ele é contraindicado quando a mulher tem a bolsa já rompida. Ou seja, se você já rompeu a bolsa, não faça essa dica de ter o contato, a relação sexual, porque pode correr o risco de ter infecção. A terceira dica é comer tâmaras. Então, de acordo com algumas pesquisas mais recentes, mulheres que consumiram em média cerca de 6 tâmaras por dia, a partir da 36ª semana de gravidez, tiveram mais facilidades no trabalho de parto. Entre os principais benefícios está maior dilatação quando na fase ativa do trabalho de parto, né? Quando você vai para o hospital, você já chega num estágio bem mais avançado de mulheres que comeram as tâmaras em comparação das mulheres que não fizeram o consumo. Tem uma menor necessidade de uso de ocitocina sintética, um menor tempo da fase latente, que é a fase inicial da dilatação, uma redução do lóquio, que é o sangramento no pós-parto, uma redução do tempo de duração do primeiro estágio do trabalho de parto, né? Que é essa fase latente. Então, essa relação entre as tâmaras e a facilidade do trabalho de parto, ela é tão forte porque a fruta ela é rica em substâncias semelhantes à ocitocina, que é o hormônio responsável por estimular o trabalho de parto. Assim, pode ajudar na primeira fase do trabalho de parto, que é na fase latente, e no uso da ocitocina sintética, caso você chegue num estágio muito menos avançado no hospital. Quarta dica é fazer acupuntura. A acupuntura e a moxa-bustão, que também é uma técnica usada na medicina tradicional chinesa, né? Elas são eficientes na indução das contrações uterinas e não provoca nenhum efeito colateral, como qualquer um outro medicamento sintético, né?
o uso para esse fim, que é para estimular as contrações uterinas. Então, com o uso dos pontos específicos, a indução do trabalho de parto faz com que a acupuntura ajude na liberação da ocitocina e aumenta as contrações uterinas. Então, é bom lembrar que você deve procurar assistência de acupuntura com profissionais especializados na área que sejam especialistas em atender gestantes. Quinta dica, tomar óleo de prímula. O óleo de prímula ajuda o colo do útero a dilatar e ficar mais fino, preparando para o parto. No entanto, seu uso ele só deve ser feito sob orientação do médico obstetra, que deve também adequar a dose de acordo com a gestante. Por isso é importante você ter na sua equipe profissionais que tenham esse conhecimento para poder estar ajudando a você a estimular e entrar em trabalho de parto mais naturalmente, né? Sempre com uma supervisão adequada. Sexta dica é tomar óleo de rícino. O óleo de rícino, ele é laxante e por isso, ele causa, né, espasmos no intestino, podendo estimular as contrações uterinas. Mas assim, tem um porém, né? Se a gestante ainda não estiver mostrando sinais de trabalho de parto, ela pode ficar com diarreia. Então, por isso que essas dicas são para você, mulher que já está no início de trabalho de parto e está querendo dar uma engrenada, uma acelerada nesse processo para não ficar dias e dias sentindo e nada de avançar, né? Então, por isso, o óleo também de rícino, ele deve ser sob supervisão de um profissional da área que tenha conhecimento. Sétima dica, tomar chá de folhas de framboesa. O chá de folhas de framboesa ajuda a tonificar o útero, preparando para o parto e faz com que o trabalho de parto progrida, né, a um bom ritmo e sem ser muito doloroso. Olha que maravilha, gente, que dica é essa? Então, usem o chá de folhas de framboesa e que você vai se beneficiar bem com isso, tenho certeza. Oitava dica é beber chá de jasmim. O chá preparado com flores ou com as folhas de jasmim, ele pode ser usado para estimular o trabalho de parto, sendo recomendado tomar o chá em torno de 2 a 3 vezes por dia. Além disso, essa planta medicinal também é conhecida pelo seu óleo essencial, que pode ser usado no início do trabalho de parto para massagear a região lombar, para aliviar ali as dores e as cólicas do trabalho de parto. Agora, você tem que ficar muito atenta aos sinais que indicam o início de trabalho de parto. Então, os sinais que indicam que a grávida vai entrar em trabalho de parto incluem perda do tampão mucoso, que é essa secreção gelatinosa, né, amarronzada, que costuma sair em boas quantidades, o aumento da frequência e da intensidade das contrações uterinas, acompanhadas de dor, com o rompimento ou não da bolsa, né? A bolsa pode romper e você já entrar ter contrações efetivas, ou a bolsa rompe, mas você tem as contrações efetivas com um tempo maior, né, do rompimento da bolsa. Então, logo que você, gestante, que começar a sentir os sinais de trabalho de parto ativo, é importante que você entre em contato com a equipe que te acompanha e fala dos procedimentos que você tem vontade e quer fazer para poder engrenar o trabalho de parto, tá ok? Se você gostou do nosso vídeo, por favor, compartilha, curta e entra no nosso grupo do Telegram que vou disponibilizar lá mais conteúdos exclusivos para vocês. Até a próxima!